E eu vou falar sobre as leis de Kirchhoff, beleza? Então Beleza. vamos aqui recapitular. Deixa eu pegar aqui um em branco. Muito bem. Anteriormente, eu já havia falado para vocês sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm. E falei também a respeito do quê? Falei a respeito também do que acontece num circuito. Que se você tem cargas elétricas em movimento, você está no ramo da eletrodinâmica. Pois muito bem. Com o passar do tempo, pessoal, as leis de Kirchhoff, principalmente a primeira lei, ela ficou o quê? Um pouco defasada em relação a resolver circuitos mais complexos. Foi então que surgiram o quê? As leis de Kirchhoff, certo? Em que eu tenho que a primeira lei, que a gente chama de lei das malhas, ou lei das tensões, e a lei dos nós, que a gente chama, ou algumas literaturas chamam de lei das correntes. O que diz aqui a lei das malhas? Ela diz o seguinte, que a soma de todas as tensões no circuito tem que ser iguais a zero. Eu começo da primeira até a infinito e todas elas têm que ser iguais a zero. O somatório delas tem que ser zero. A lei dos nós diz o seguinte, que se uma corrente chega num determinado nó, a soma dessas duas tem que fazer o quê? De entrada e de saída, elas têm que ser iguais a zero. Ou seja, se num determinado nó no circuito, como esse nó A aqui, por exemplo, está chegando 2 e está chegando 8, a soma dessas duas tem que ser o quê? 10 amperes. Então, a sua saída tem que ser o quê? 4 e 6 amperes, beleza? A mesma quantidade de corrente que entra num nó tem que ser a mesma que sai. E neste caso aqui, as tensões, a soma das tensões tem que ser iguais o quê? A zero. Beleza. Então, vamos agora para um exercício. Como que eu vou fazer este exercício aqui? Eu tenho duas opções. Eu vou trabalhar primeiro com a lei das malhas aqui para vocês, certo? Pessoal, só um instantinho aqui, uma questão que é muito importante. Vocês estão vendo que esse 4 e esse 2 aqui, eles estão em quê? Em série. Porque eles têm o quê? A mesma corrente que vai passar por aqui, certo? Pois muito bem. Eu vou trabalhar com esse circuito primeiramente com a lei dos nós. Eu vou demonstrar aqui primeiro com a lei dos nós. Como que eu faço? Eu venho no circuito, marco um nó, que eu vou chamar aqui de nó A, venho e neste mesmo nó eu posso aterrar o meu circuito. Quando eu aterro, o potencial aqui é zero, tá? A diferença de potencial é zero. E eu quero descobrir o valor de V0 aqui nesse nó, ok? Nesse resistor aqui. Cada resistor tem um potencial. E por que isso acontece? Isso acontece porque o resistor ele também dissipa energia em forma de calor. Pois muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que tem uma corrente I1 chegando nesse nó A, corrente I1. Quando ela chega nesse nó A, ela vai se desmembrar em I2, que eu vou chamar, e uma outra corrente que vai circular do de 4 até o de 2, de I3. Pergunto, tá todo mundo entendendo até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou fazer assim, ó, pela lei dos nós. Primeiro, lei dos, lei dos nós. Então, o que diz a lei dos nós? A corrente que entra no nó tem que ser igual às correntes que saem. Então, neste caso, eu vou fazer que a equação aqui, o meu I1, vai ser igual ao meu I2, mais o meu I3. Muito bem. E aí, pessoal, o que acontece? Eu posso adotar
a polaridade positiva e negativa da corrente. Eu vou fazer o seguinte, a ponta da seta que eu estou chegando, ela vai ser positiva e a rabeira dela aqui vai ser negativa. Como que funciona? Tudo isso baseado na lei de Ohm, que V é igual a RI. Se eu estou calculando as correntes, a minha corrente vai ser o quê? Variação de DDP, ou de potencial, dividido pela respectiva resistência. Beleza? Então vai ser assim. Nesse ponto aqui, eu vou chamar aqui de VA, que é o meu potencial nesse nó, e vou fazer o equacionamento. A ponta da seta aqui é positiva, então toca primeiro aonde? VA, vem e a rabeira dela está em 4, só que fica menos, é variação de potencial. Então fica, porque a rabeira dela fica o quê? Negativa. Positivo na frente, negativo atrás. Dividido pelo meu resistor de 1 ohm. Em 2, ela toca primeiro no positivo em 0, menos a parte de cima, que é a rabeira dela, que é o quê? VA. E a resistência com que ela está circulando, que nesse caso é o 3. Então, fica aqui 3. Mais o quê? O 0, que é essa corrente, ela toca primeiro aqui, vai ser o 0, menos, ela vem aqui do VA até o 0, então aqui a rabeira dela vai dar no VA, dividido pelo quê? 4 mais 2, 6. Porque eles estão em série. Então, beleza. Então, meu equacionamento ele vai ficar desta forma. VA menos 4 dividido por 1 igual menos VA dividido por 3 menos VA dividido por 6. Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? Sim ou não? Se não, eu volto e faço de novo, tá? Eu quero que vocês aprendam isso aqui, porque esse tipo de ferramenta aqui ajuda a resolver muito circuito por aí, tá ok? Todo mundo tá entendendo isso aqui, sim ou Eu não? não eu peguei o começo ali, professor. Aonde? Aqui? Aqui em O do cima? início? Isto. Sim. Você quer que eu volte aqui de novo? Isto, bem no início ali, eu não entendi o Tá. circuito ali. Então, tá. É porque eu fiz o seguinte. Eu tenho esse circuito, eu chamei esse nó aqui de VA, tá? Beleza? E aterrei o circuito e o potencial dele fica como? Fica 0. Eu utilizei a lei dos nós, que diz o quê? Que se uma corrente chega num determinado nó, a soma dessas duas correntes que chegam, nesse caso aqui, vai ter que ser igual o somatório das duas correntes que saem. Por exemplo, aqui eu tenho 8 e 2 que está chegando nesse nó Azinho aqui. Então, quando essas correntes saem, elas têm que ter o quê? O mesmo valor. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 6. 10 de entrada, 10 de saída. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a minha fonte de tensão e falei que tem uma corrente I1 entrando nesse nó A. Quando essa corrente I1 entra nesse nó A, ela vai ser desmembrada em I2 e I3. O que me leva à conclusão de que a corrente que entra vai ter que ser o somatório das correntes que saem. Ou seja, o que entrou em A é I1 e o que está saindo de VA é I2 mais I3, correto? Até aqui entendido? Sim. Beleza. Aí o que acontece? Eu adotei a ponta da seta da corrente como positiva e a rabeira dela como negativa, certo? Então, o que acontece? A ponta da seta aqui, I1, tocou primeiro aonde? VA. E a rabeira dela toca aonde em quê?
em menos 4. Por quê? Você tem que lembrar da primeira lei de Ohm. Se você está calculando corrente, então vai ser o quê? A variação de potencial, a diferença de potencial, dividida pela respectiva o quê? Resistência. Então vai ser o quê aqui? Em 1, VA menos 4 dividido por 1. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim, Beleza. Igual. Agora o meu I2. Ela toca primeiro aonde? Em 0, certo? Tá acompanhando aqui comigo? sim. 0. Ela toca primeiro em 0, mas ela veio de onde primeiro? VA. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Então toca primeiro onde? Em 0, menos VA, dividido pela resistência que ela está circulando, que é 3. Beleza? Mais. Está aqui. Esse 3, ele vem até aqui, então pega o quê? 0 primeiro e fica o quê aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Fica aqui. Mais e aqui menos. Ele toca primeiro em 0 e aí ela vem menos VA, certo? E como o 4 e o 2 estão em série, ou seja, a corrente I3 que passa por aqui é a mesma nesses dois resistores, então o que que acontece? 4 mais 2, 6, porque eles estão em série, beleza? E aí eu chego nessa equação aqui, tranquilo? Entendeu agora? Sim. Beleza, então vamos continuar. Como já equacionei aqui, você pode tirar aqui um mínimo múltiplo comum, certo? Então, o mínimo múltiplo comum de 1, 3 e 6, mínimo múltiplo comum. Professor, boa noite. Pois não, boa noite. É assim, não, eu acho que nem sei se cabe a ti me responder essa pergunta, mas é sobre as faltas quando tu tem aula presencial. Ah, aí, no caso, Sim, com quem eu estou falando? Lennon. Leno, é o seguinte, aí isso é uma dúvida recorrente de todos. Aí é o seguinte, eu vou aproveitar e já matar sua dúvida e de qualquer pessoa aí, beleza? Sim. É o seguinte, quando se tratar de momento presencial, faltas, essas coisas assim, você tem que falar com o professor presencial na sua unidade, tá ok? Por exemplo, essa aula nossas gravadas aqui, eu não faço chamada, tá? Mas no momento presencial, você tem que procurar o seu professor presencial e a unidade. Por exemplo, teve gente que já, de outras unidades aqui, que falaram assim, professor, eu tenho a minha autorização que o meu chefe não me liberou no sábado. E aí, o que que acontece? Nesse caso, a unidade, você leva a declaração que ele não te autorizou, porque você estava trabalhando, ou surgiu algum imprevisto, e aí a unidade pode ou chegar em mim para me passar algum trabalho, ou então o professor presencial pode fazer alguma atividade para você suprir essa falta, beleza? Ah, sim, não, porque tá, tudo bem. Aí não tem como reprovar assim, faz uma reciclagem, no caso. Sim. Tá, Mas aí eu sugiro que você tranquilo, depois procure sua unidade, viu? tranquilo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui divisão por 3. Então, repito, 1, 3 dividido por 3, 1, e 6 dividido por 3, 2. Dividido por 2, fica 1. Aqui fica 1. E aqui fica 1. Beleza. Então, aqui o meu mínimo múltiplo comum é 3 vezes 2, 6. E tem gente que perguntou assim, professor, eu posso multiplicar sempre pelo maior número aqui na fração? Pode, ok? Isso aí é uma regra que você pode fazer. Então, o que que acontece? Você vem, igual aqui, e faz a regra. Deixa 6, deixa 6, deixa 6. E faz 6 dividido por 1, 6. Vezes VA menos 4, fica 6, que multiplica VA menos 4. 6 dividido por 3, 2. Menos VA, menos 2VA. 6 dividido por 6, 1. Vezes menos VA, menos VA. Simplifico. E como fica? Fica 6VA menos 4, menos 2VA,
menos VA. Então, vai ficar assim, ó. 6 VA. 6 vezes menos 4 dá menos 24. Igual. Aqui vai dar menos 2 com menos 1 vai dar menos 3 VA. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Passo 3 para o outro lado e o menos 24 para o outro. Porque eu tenho que deixar variável com variável, termo independente com termo independente. Mais 3 VA. E o 24 que estava positivo, negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, fica 9 VA dividido por 24. Então, meu VA vai ser 24 dividido por 9. Deixa eu fazer aqui a conta aqui rapidinho. 24... Ó, 24 dividido por 9 vai dar 2,6. Vai dar uma dízima. 2,66 volts. Muito bem. E aí vem a questão. Mas, professor, como que eu faço aqui para achar o V0? É muito simples. Qual que é a corrente que está circulando por aqui? O meu I3. E o meu I3, como você já equacionou, ele é o quê? Ele é menos VA dividido por 6. Menos VA dividido por 6. Quando eu faço isso, substituindo, dá o quê? Menos 2,6 dividido por 6. Então, meu I3, ele vai ser menos 2,66 dividido por 6. Isso vai dar 0,44 amperes. Aí fica a questão. Professor, se a minha corrente der negativa, significa que o meu cálculo está errado? Não, significa que o seu cálculo está certo. Só que o que acontece? É que a corrente, ao invés dela ter esse sentido que você adotou, ela vai ter esse sentido, o de azul, o sentido real. Ela vai vir aqui, o meu I1 vai vir aqui, ele vai entrar neste nó, que é o do aterramento, e vai subir o I2, e neste canto vai subir o meu I3, certo? Esse aqui é o sentido real. Mas aí fica a questão. Professor, eu tenho que achar o meu V0. Como que eu faço? Primeira lei de Ohm. V0 é igual ao quê? É 2, que é minha resistência aqui, vezes menos 0,44. Quando eu faço isso, eu obtenho um valor de 0,88. Negativo. 0,88 volts. E fica o questionamento, professor, mas se minha tensão dá negativo, o que acontece? Significa que ao invés de fornecer energia, esse resistor está fornecendo energia, ele está recebendo energia. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Ô, E aí fica... professor, Pois não, pode falar. eu entrei agora na aula faz 1 minuto e pouco. O senhor passou muita coisa antes, não? Não, passei só isso, tá? Tá, beleza, então. Obrigado, Beleza. tá? Por nada. E aí fica a questão. Ah, professor, eu quero achar o valor do meu I2, por exemplo. Você vem no I2, como você equacionou, o I2 é o quê? Menos VA dividido por 3. 3.
Quando eu acho isso, meu e 2, esse é o quê? Esse é menos 2,66. Deixa eu mexer aqui, peraí. 2,66 dividido por 3. Isso. Menos 2,66 dividido por 3. E isso me dá o quê? Isso me dá menos 0,88 amperes. Agora, se eu quiser achar o I1, é só você fazer o quê? PA menos 4 dividido por 1 é esse número mesmo. Então fica o quê? I1 vai ser o quê? VA menos 4. Então isso vai ser o quê? Menos 2,6, né? Positivo. 2,66 menos 4. Então meu I1 vai ser 2,66 menos 4. Isso vai dar menos 1,34. 4 amperes. E para confirmar que esta lei, esta técnica, ela funciona, eu posso tirar aqui a prova real. Em que sentido? Eu posso tirar nesse sentido aqui, ó. É você pegar o valor de I3 mais o valor de I2. Quando você pega menos 0,88 menos 0,44, vai dar um valor aproximado de I1. Quem quiser fazer, pode fazer I para ver. Aqui é menos 0,44 mais... Não, menos 0,88. Tem que somar os dois. 0,44 menos 0,44 menos 0,88. Quando eu faço aqui, deixa eu ver. Então, 0,44 mais menos 0,88. Isso aqui vai dar 1,32. Quando eu pego essas duas aqui, somei, tá? E 2 mais I3 dá aproximadamente 1, menos 1,32 amperes. Confirmando que o valor é o quê? É aproximadamente o quê? Igual, só por regra do arredondamento mesmo. Mas o valor é o quê? É aproximadamente igual. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Isso aqui é com o tempo e com os exercícios que a gente for fazendo, viu? Vou deixar vocês copiarem ou tirar print. Quando estiverem prontos, podem me falar. Que aí eu passo para o próximo. Esse exercício a gente não tem nas atividades lá, né? Não, esse exercício eu peguei do livro do Sadico, que é de ensino Ah, tá, superior. tá. Porque é bom a gente fazer exercício, né? Tem teoria e não tem exercício. Não tem muito a ver, não. Eu acho bom pegar exercício para a gente fazer. O senhor vai dar uma orientação naqueles que tem para fazer lá ainda? Sim, vou fazer Tá, isso. Ok? tá.
Professor, Pois não? o senhor aplicou só a lei de nós aqui, né? Sim, eu vou fazer ainda com a lei das malhas, beleza? Tá beleza. Só para mim me encontrar aqui. Não, tranquilo. Pode ficar Valeu, tranquilo que a gente vai fazer as duas. obrigado, tá? Por nada. Professor, tá sendo gravado, né? Sim, quem chegou atrasado ou quem não tem condições de ver hoje vai estar gravado lá no portal para vocês, tá? Lá na biblioteca. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu passo para os demais exemplos. Desculpa. Pessoal, só um instantinho que eu vou ali no filtro pegar uma água para mim, tá ok? Só um instantinho. Quem quiser já pode ir terminando de copiar aí, que eu já volto daqui a pouco. Deixa eu
Pronto, pessoal, voltei. Todos terminaram? Pode continuar? Ok, pode continuar. Beleza. Então é o seguinte. Eu fiz esse aqui pela lei dos nós. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho um circuito aqui, em que eu tenho 3, 1, 5 e 4 de fonte de tensão e 47 e 7 de resistência. A lei das malhas é o seguinte. Você vai fazer com que tenha circulando aqui uma corrente I. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Que o somatório de todas as tensões aqui tem que ser iguais o quê? A zero. Lembrando-se sempre que V é igual a RI. No lugar da tensão, você vai substituir pela resistência e a corrente. Então, como que eu faço? Pego primeiro aqui no resistor. Fica o quê? A tensão no primeiro resistor de 47 é a resistência pela corrente que está circulando. A corrente vem, ela toca na primeira polaridade, que é -3, sempre relevando a polaridade, mais 7I, que ela está circulando aqui. Ela toca primeiro aqui em +1, vem, toca em +5 primeiro, na primeira polaridade, +5, e ela sobe e toca no -4, e eu fechei a malha. Dá igual a zero. Beleza. Então fica o quê? Termo com variável e termo independente. Então fica 47 mais 7, 54i. Aqui fica 5 menos 4, 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Igual a zero. E aí fica como? 54i. Menos 1 passa para o outro lado, fica positivo. Então, meu I vai ser 1 dividido por 54 amperes. Beleza? Tá. IVR. Beleza. Tá aí. Ok? A hora que vocês estiverem prontos, eu faço esse outro. Peraí que eu não entendi, na verdade, professor. Onde você não entendeu? A parte do começo ali do 47i. Você lembra da primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente? Sim. Aí o que acontece? Você tem que fazer com que haja uma corrente circulando aqui em toda essa malha, certo? Sim, nesse circuito aí, entendi. Isso. Então você tem que pegar a tensão daqui, mais 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 a tensão daqui e fazer o somatório geral delas e igualar a zero. Então, o que acontece? A tensão nesse 47 é o quê? É a resistência pela corrente que está circulando. E qual que é a corrente que está circulando? Tá o I. I. Nós Isso, não então sabemos, fica 47I. Aí o que acontece? Ela vem e toca primeiro em qual polaridade aqui? Positiva ou negativa no 3? No 3, tá a setinha aí em cima. Tá no Isso. positivo. Não, Não, negativo. Isso, negativo. Tem que Ah, o tocar no positivo lá primeira embaixo, tá? polaridade. Entendi. Aí vem, passou para o 7i. Sai Aí com ela toca aqui primeiro, mais um ou menos um aqui? no mais. Isso, vem aqui primeiro, tocou em quê? Primeiro, mais ou menos? Mais também. É por isso Isso, tá e tudo tocou aqui tá, em entendi. cima, beleza? Menos. É isso. E é sempre nesse sentido de giro, desculpa interromper. Pode falar, pode falar. É sempre nesse sentido de giro. Não, você pode optar pelo sentido ou horário ou anti-horário, né? Sim. Se a corrente aqui der negativa, significa que ao invés dela vir no sentido horário, ela está no sentido o quê? Anti-horário. Ela está no Sim. sentido reverso, beleza? Mas o valor é sempre o mesmo. E os ok? dois estão certos. Sim, os dois estão certos. Tá bem, entendi. Beleza? É Valeu. porque tem algumas literaturas que, por exemplo,
Alguns livros de ensino médio, por exemplo, eles falam que você tem que pegar o sentido quê? Ele só fala que tem que pegar no sentido anti-horário, Anti-horário, certo? sim. Mas aí, no caso, você pode adotar. Quando você pega um livro técnico ou superior, ele já fala que você pode adotar ou sentido horário ou anti-horário. Sim. Se a corrente der negativa, significa que ela está no sentido inverso do que você adotou, mas o valor Sim, está sim. correto. Beleza? E se aplica também para circuito de corrente alternada, não? Também. Também. Sim, também. Tá bem, entendi. Beleza? Beleza, valeu. Mais alguém, pessoal? Ou seja, nesses casos, independente da direção que eu pegar, o resultado vai ser o mesmo? Sim, vai ser o mesmo, porque o que você tem que se atentar é sempre para as polaridades no circuito aqui, certo? Sempre se a polaridade aqui vai ser positiva, negativa e aonde que a corrente vai tocar primeiro, certo? Se é positivo, se é negativo. Você pode adotar o sentido que você quiser, mas sempre tendo em mente o quê? A questão da polaridade nas fontes de tensão, tá ok? Ah, tá, obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Podemos ir para esse próximo aqui? Pode ir, pode. Por mim, Então, pode ir. beleza. Então, é o seguinte. Eu vou resolver esse circuito aqui. Eu vou achar o valor de Vx aqui. Pois muito bem. Pergunto a vocês. Eu tenho que simplificar o meu circuito o máximo que eu puder. Pergunto. Esses resistores aqui, eles estão em série ou paralelo? Paralela. Muito bem. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o quê? Vai ser o produto entre eles. 10 vezes 10. É vezes, e o mais aí embaixo. Isso, muito bem. Dividido pela soma. 10 mais 10. Quando eu faço isso, aqui em cima dá 100. Tá 20. Isso. E tudo isso me dá 5. 5 ohms. Pergunto. Aqui também vai dar o quê? A resistência equivalente aqui. Eles... Essa aí tem série, né? Isso. Aí faz o quê? Só soma, né? Eu sou mesmo. Isso. 2 mais 3, 5. 5. Aqui em cima vai ser 5 ohms. Então, como que vai ficar meu circuito? Meu circuito ele vai ficar com essa configuração. Deixa eu melhorar aqui, peraí. O circuito vai ficar dessa forma. Vira aqui. 5 e 5 vai ficar. Isso. Tudo bem. Aqui vai ser 5, como você disse. E aqui vai ser 5. E aqui vai ser 10. Beleza. E aí tem a corrente aqui circulando. Certo? E aí você pode utilizar a lei de Ohm. V igual a RI. Minha tensão aqui é 10. Minha resistência aqui vai ser quanto? Esse 5 com esse 5, eles estão em série ou paralelo? Então em série vai somar. Isso, então vai ser 10. 10. E aí eu tenho minha corrente I. Então meu I vai ser 10 dividido por 10, que vai ser o quê? Isso. 1 ampere. Se eu quero achar a minha tensão Vx aqui, eu sei que o quê? A minha corrente vai circular por todo ele, vai ser o quê? Vai ser 1. Então vai ser o quê? 1. Tá. Vx. Qual que é a minha resistência que passa aqui no Vx? 2. E quanto que é a minha corrente? 1. Então vai dar o quê? 2 volts. Beleza? Então Vx vai ser 2 volts. A gente começa com exercícios mais simples para passar para exercícios mais puxados depois. Quando vocês estiverem prontos aí, vocês me falem. Que aí eu vou fazer mais um. E aí eu quero ver se eu já ajudo vocês já mais um pouquinho adiante
nas atividades. Tá, mas e enquanto aquele 10 ali da tensão ali, que Aqui, também mostra esse aí mesmo, sim. também não teria que incluir ele no cálculo também? Não, Ou aqui ele ele tá aqui, aí? ó. Que a tensão é ele, a resistência equivalente é o 5 mais 5, e aí a corrente. Beleza? Tá, mas pelo sentido dele, né, ele não teria que ficar menos 10? Não, porque nesse caso você reduziu o circuito ao máximo possível. Quando você tem esse tipo de, digamos assim, esse tipo de abertura, que você pode simplificar o circuito mais fácil possível, você já pode aplicar a lei de Ohm. Agora, se, por exemplo, a gente pegasse, deixa eu ver aqui, um exercício como esse aqui, aí você teria que ver a questão das polaridades dessas duas fontes de tensão aqui, beleza? Que eu vou fazer Ah, isso aqui mais adiante com vocês. Mas quando você chega num circuito assim, você não precisa mais se preocupar tanto com a lei das malhas. Você pode utilizar a lei de Ohm aqui, que você chega no resultado que você almeja, beleza? tá, ok, obrigado. Por nada. Isso aí é com o tempo, pessoal. Com o tempo vocês é, vão pegando mais experiência. Quando vocês forem ver, vocês podem resolver ou pela lei das malhas ou a lei dos nós, tá? Só um adentro aqui. Ah, Sim, na primeira vez que eu abri a SAP 1 para ver a questão dos cálculos lá, o que tinha para fazer, eu pensei, nossa, que é isso? não, Aí, mas é bem. Ah, agora vendo a teoria e aplicando na prática com os cálculos, realmente se torna bem bem mais fácil. interessante Uhum. e como é simples. Sim. É, porque aí você já dispõe de duas ferramentas porque você pode resolver qualquer circuito, né? Facilita muito, ajuda. É, bastante. Professor, uma pergunta. Pois não, pode fazer. Eu fiz no caderno aqui alguns dos exercícios da SAP 1 Sim, e para mim enviar, posso lhe enviar no WhatsApp? você pode enviar por foto para mim, tá? Aí Tá. você salvar as fotos. Qual o número que eu envio? É para esse número do núcleo integrado aqui do ensino? Não, aí você tem que colocar, você tem que salvar as fotos no computador ou no celular, no aplicativo e enviar para mim lá dentro do envio da SAP, tá ok? Ah, dentro da plataforma. Isso, dentro da plataforma, tá bom? É porque é por lá que eu Hum, corrijo. lá que eu tenho que anexar lá para enviar para o senhor, então. Sim, aí quem tiver dúvida pode procurar o monitor, tá? Que aí ele ensina para vocês como vocês enviam, se tiver alguma dúvida, tá ok? Ah, ok. Por e-mail também consigo ou não? Não, tem que ser lá Não, só na plataforma mesmo, tá? só na plataforma mesmo. Isso, porque aí ela fica anexada lá para mim, Ah, beleza. Obrigado, ok? então. Por nada, Valeu. por nada. Pessoal, todo mundo pronto aí? Já terminar de terminar isso aqui? Professor, Pois não, pode falar. se quisesse resolver a primeira questão ali e Aqui? a de baixo ali, se quisesse resolver 1 dividido por 54, também estaria certo a resposta? Mas aí como é que você ia saber se aqui dava o valor das tensões aqui ia ser 1? Tipo, I embaixo e o resultado final que está dentro do quadrado ali. Ah, não. Ah, tá. Não, você pode fazer a divisão aqui. Ah, não. Eu tinha. Tá certo. Você pode fazer a divisão aqui ou pode deixar em fração. Ah, sim, tá, isso aí. Beleza. Todo mundo terminou aqui, pessoal? Sim? Ok. Pode ir? Então, beleza. Vamos para esse aqui. Seguinte. Eu vou resolver aqui achando o valor de I.
Então, eu vou fazer com que tenha uma corrente I aqui, que é essa mesma aqui. Então, vai ser o quê? 4I. Ela toca primeiro no mais 5. Vem e pega o mais 6. E Menos 3. isso, menos 3. Muito bem. Tá zero. Muito bem. Então fica 4 mais 6, 10i. Fica 5 menos 3, 2. Então fica mais 2. Dá zero. Então fica o quê? 10i. O mais 2 vai para o outro lado, menos. E aí fica i é igual ao quê? Menos 2 dividido por 10. Isso implica que esse i é o quê? Menos 0,2. Amperes. Aí fica a questão. O valor aqui está errado? Não, não está errado. Então, o que acontece? Ao invés dela estar seguindo o sentido horário, o sentido real da corrente, esse de azul, é o sentido o quê? Anti-horário. Esse seria o sentido real da corrente, beleza? Mas o valor é esse. Tranquilo? Professor, Pois não. quando ela faz, no caso, quando está negativa, a gente precisa refazer o cálculo para ela entrar no sentido certo? Não. Ou o resultado não... Não. Esse sinal de menos é justamente para identificar o sentido dela. Se você, por exemplo, como eu fiz aqui, eu adotei no sentido horário e deu negativo, então o sentido da corrente, na real, no circuito, era um sentido que? Anti-horário. Agora, se você adotou o sentido anti-horário e deu negativo, então o sentido é o quê? É o inverso, beleza? É sempre assim, tá? O valor é sempre o mesmo, mas o sentido é o oposto se der uma corrente negativa, ok? Ok, Tá, aí obrigado. Por nada. Pois não. aí no caso seria só passar esse resultado para positivo ou teria que fazer um cálculo para passar ele para Não, positivo? não Ou precisa. essa resposta é a certa? Porque aí, no caso, por exemplo, se você tiver numa prova e ele falar assim, a questão A e a questão B, e a questão A falar aqui, que, por exemplo, dá menos 0,2 amperes, e a letra B dá 0,2, por exemplo. Qual que você marcaria? Marcaria a letra A. Por quê? Porque aí identifica que o sentido da corrente é totalmente o outro. Mas, aí eu refriso aqui, mas, dependendo do exercício ou da questão da prova, ele pode fazer assim, qual é o módulo, se ele falar assim, ó, qual é o módulo do valor da corrente. Da corrente. Neste caso, o que acontece? Aí você passa aqui para positivo. Se ele pede assim, qual o valor do módulo da corrente? Ou o módulo do valor da corrente? Aí você vem e coloca 0,2. Por quê? Módulo é o quê? É o número positivo do que você achou negativo, certo? Então, se ele falar na questão
que está pedindo um módulo desse valor, então você coloca o valor positivo, tá ok? Beleza? Ah, tá, ok, beleza. Beleza? Só se tiver essa palavrinha aqui, ó, módulo, tá bom? Beleza, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. E se colocar a resposta em miliamperes, tá certo também, ou tem que sempre botar em amperes? Se em alguma conta der... Aí, no caso, quem foi que falou? Foi boa pergunta, hein? Maurício? Ô, Maurício. Aí, no caso, a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que analisar o circuito. Deixa eu pegar um aqui, se eu acho. Eu fiz algumas séries de alguns exercícios aqui que eu vou fazer junto com vocês. Esse aqui é de alternada. Aí, no caso, se for para miliamperes, é só se a minha resistência for muito grande. Se ela vier, por exemplo, aqui, ó, 6 kΩ, que é 1000. Aí, quando a gente for fazer um exercício aqui, que eu acho que ele está por aqui, que eu não achei ele, aí geralmente a corrente dá em miliamperes, certo? Sim. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais Não. alguma pergunta? Não, beleza. Seguinte, vocês já tiveram um primeiro momento presencial, sim ou não? Sim. Já, o professor falou sobre as leis de Ohm? Sim. Leis de Kirchhoff ainda não falou, não, né? Criar na próxima aula agora. É amanhã ou depois? No próximo sábado? Segunda-feira. Eu na segunda. Ah, na segunda. Então, Segunda-feira. beleza. Para nós, no Beleza. caso. Então, Segunda-feira. tranquilo. Então, seguinte. Para vocês irem se atentando, eu vou fazer isso aqui. Depois eu falo sobre o teorema de Milman. Eu vou fazer isso aqui, tá? Com a lei dos nós, ok? E aí depois eu ajudo vocês já na... Esse é o último aqui que eu vou fazer. E aí eu ajudo na primeira SAP lá. Beleza. Quem quiser, copia esse aqui, tá? Ou tira uma foto. Por favor. Aí quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. Pode continuar, pessoal? Bora. Beleza. Então é o seguinte. Eu tenho esse circuito aqui, em que eu tenho 50, 30 volts, que é a minha tensão de entrada nesses dois. Tenho 10, 12 e 40 como que? Meus resistores. Então, o que que acontece? Eu posso utilizar aqui a lei das malhas, tá? Então, vou fazer aqui pela lei das malhas. Eu vou falar que tem uma corrente I1 entrando nesta malha. E vou falar que tem uma corrente I2 que está circulando nessa malha. E vou chamar que essa aqui de malha 1. E essa aqui de malha 2. Muito bem. Então, pela lei das malhas. Lei das malhas. Lei das malhas. E vou colocar aqui malha 1. Malha 1. Beleza. Minha malha 1 é essa aqui. Eu vou começar nesse resistor de 10 aqui. Como que faz? Fica aqui 10. E a corrente que circula aqui é I1. Ela vem, tá começando aqui, ó. Desce aqui por de 12. E aí que vem a questão. Como o meu resistor de 12, ele está dividindo I1 e I2, você vai pegar o quê? A diferença entre a malha que você adotou, que é a corrente que está
na malha que você adotou como a principal, menos a corrente da malha secundária, ou seja, I2. Por quê? Porque neste caso, como você adotou a malha 1 como a minha principal, ou a primária, vai ser o quê? O 12, ele está dividindo a malha 1 e a malha 2. Então, você vai pegar a diferença de corrente que vai dividir aqui I1 menos I2. Ela vem, toca no mais 30. Depois ela vem e toca no menos 50. E fecha a malha em 0. Aí vem a pergunta. Professor, alguns livros de ensino médio, até mesmo técnicos, eles pegam primeiro da tensão, certo? Eles pegam a polaridade aqui e faz, tá certo? Sim. Mas o senhor pode começar também do resistor? Posso. Eu começo no resistor porque aí eu não erro. Porque a partir do resistor que eu começo aqui, eu imagino que tem uma corrente que é I1 que está circulando somente nessa malha aqui, e eu já sei o quê? O sentido que ela está tendo. Então, eu peguei aqui 10 e 1, ele vem, circula por essa de 12 aqui, esse resistor de 12, e como eu adotei minha malha 1 agora como minha principal, fica o que a diferença? I1 menos I2. Ela vem, toca no mais 30, sobe e toca no menos 50 e eu fecho a malha, ok? Então agora é álgebra. 10 e 1 mais 12 e 1 menos 12 e 2. E aqui fica o quê? 30 menos 50 menos 20. Passando para o outro lado fica 20 positivo. Então fica aqui 10 mais 12, 22 e 1. Menos 12 e 2. Igual a 20. E eu tenho a minha primeira equação, referente à malha 1 como a minha principal. Beleza. Agora, eu vou para malha 2. Malha 2. Como eu estou adotando a minha malha 2 como a minha principal, como que fica? Eu vou pegar aqui no meu 40 primeiro, o ponto de partida da minha malha. Então fica o quê? 40 pela corrente que está circulando por ele, que é I2. 40 I2. Toca primeiro no menos 30. E agora sobe para o 12. Só que o que acontece? Nesse caso, o que eu adotei como principal? A minha malha 2. Então, a corrente nela, menos a secundária. Então, fica I2 menos I1. Então, fica 12 I2 menos I1. Ela vem e circula, volta no 40, então eu fechei a minha malha. Muito bem. Então, fica aqui 42 menos 30. Aqui, mais 12 e 2. Menos 12 e 1. Igual a 0. Então, fica. Eu vou deixar assim. 40 mais 12, 52 e 2. Menos 12 e 1. E 1 menos 30 passa para o outro lado, fica o quê? Mais 30. Professor, por que o menos e 1 é 12? Aqui, ó.
Porque quando você adota aqui essa malha, você pega sempre a corrente da malha principal menos da secundária. Eu comecei no menos 40, a corrente está circulando por ele, fica o quê? E 2. Então fica 42. Tá, Ela vem, entendi. toca no menos 30, e aí quando ela sobe aqui é o quê? A diferença da malha, da corrente da malha principal com a corrente da malha secundária. Então fica I2 menos I1, tá bom? Tá. Você entendeu aqui? Entendi. Beleza. Então o que acontece? Como aqui o meu I1 está aparecendo primeiro, eu posso fazer o quê? Multiplicar essa equação aqui por menos 1. E por quê? Já vamos entender por quê. Fica 12 I1 menos 52 I2 igual a menos 30. E eu tenho a minha segunda equação. Muito bem. Eu tenho isso, certo? Pois muito bem. Mas por que ficou menos 30? É porque aqui, ó, menos com menos, aqui é mais, ó. Menos com mais dá o quê? Se eu pegar aqui menos 1 com menos 12, fica quanto? Mais 13. Mais 12, certo? É positivo, é menos, está multiplicando. Menos com menos, mais. Então fica menos 1 com menos 12, menos 12. Menos 1 com mais 52, menos 52. Mais 30 com menos 1 fica menos 30, certo? Isso aqui é uma multiplicação, tá? Ok, obrigado. Você entendeu o que eu fiz? Sim, entendi, sim. Beleza? Então, beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que achar um meio em que eu possa igualar essas duas equações aqui, tá ok? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer assim, ó. Qualquer uma delas. Eu vou optar pela 2 aqui. Eu quero achar o valor de 2. Então, como que eu faço? Eu venho, 12 e 1, e faço assim, ó. Fica menos 30. E o menos 52 passa para o outro lado o quê? Mais 52 e 2. Por que isso, professor? Porque eu quero achar uma forma, uma variável que vai me dar o quê? O meu valor de I2 primeiro. Por quê? Eu vou achar o meu I1 aqui e vou jogar nessa outra equação. Mas vocês já vão ver. Então, o que acontece? O meu 12 está multiplicando o I1, então o meu I1 vai ser o quê? Eu posso colocar o 52 positivo primeiro. Fica 52 e 2 menos 30 dividido por 12. Beleza. Eu tenho essa substituição aqui, essa variável. Eu sei que o meu I1 vai ser 52 vezes I2 menos 30 dividido por 12. Então, o que eu faço agora, como eu mexi nessa equação, eu vou pegar esse valor e substituir nessa equação I1 aqui. Substituindo na equação 1, equação 1, temos então no lugar aqui de I1, eu vou substituir por esse valor aqui. Então fica o quê? 22. No lugar de 1, eu vou substituir por todo esse valor aqui. Então fica 52 e 2 menos 30 dividido por 12. E agora, menos 12 e 2 igual a 20.
Muito bem. Então, agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer as álgebras aqui, beleza? Então, vai ser o quê? 22 vezes 52 vai me dar 1.144, dividido por 12, vai me dar 95,3 e 2. E 2. Menos, esse menos aqui, 22 vezes 30 vai me dar 660. Se eu dividir por 12 aqui, 55. Menos 12 e 2 igual a 20. Beleza? Então fica 95. Vou pegar aqui 95,3 menos 12 vai me dar 83,3 e 2. 3, 3 e 2. E aqui vai ser o quê? O 55 está negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. Fica 55 mais 20, 75. Então, meu I2 vai ser o quê? 75. Dividido por 83,3. Isso. Alguém, se alguém tiver a calculadora aí, pode fazer para mim? Por favor? 83,3. O meu celular tá toda hora que caindo aqui, eu tenho que parar para me abrir ele. Dá quanto aqui, pessoal? Aproximadamente 75 por 83,3. Vou fazer agora aqui, peraí. Tá, obrigado. Fica 0,90. 0,90? Tá, então o meu I2 tá aproximadamente 0,90 amperes. Cheguei nisso aqui. Ah, professor, eu quero achar agora o meu I1. Como que eu faço? Você vem e substitui esse valor nesse aqui. Então, meu I1 vai ser o quê? 52 vezes 0,90 que você achou, menos 30, dividido por 12. Aí, pessoal, quanto que dá 52 vezes 0,90, por favor? Por gentileza. R$ 46,8. Menos 30 dividido por 12, por favor. R$ 1,4. 1,4? Tá. Então, 1,4 amperes. Certo? Beleza. Então, o que acontece? Você viu que agora as correntes são positivas. Então, significa o quê? Que a circulação delas nas malhas, então, é no sentido o quê? Horário. Outro ponto importante aqui que vocês têm que entender. A lei das malhas, ela é boa? Sim. Ela exige que você faça algumas manobras matemáticas como substituição, esse tipo de coisa? Sim. Mas só que tem uma desvantagem. Vocês viram aqui que ela é mais trabalhosa do que a lei dos nós, certo? Mas ela também é mais segura de você chegar num resultado mais efetivo. Caso você se confunda, por exemplo, na questão das polaridades aqui das tensões, tá ok? Então, tem essa vantagem. A lei das malhas, ela é mais segura, mas como desvantagem, ela é mais trabalhosa. E caso contrário, o que acontece? A lei dos nós, ela é mais simples de fazer, mas também ela tem um perigo de você se perder um pouco mais no caminho, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz esses exercícios. Na próxima aula eu vou fazer mais sobre as leis de Kirchhoff. Vocês já vão ver isso
na aula presencial, tá? E aí eu estou aberto aqui às dúvidas e vou deixar a gravação hoje ainda lá no portal para vocês.